E eu quero começar a palavra de hoje lendo Eclesiastes capítulo 5, versículo 7. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 7. Restaurando sonhos. O que é um sonho? O sonho, ele é o quê? É resultado. O sonho são realizações. O sonho são resposta, promessas que se cumprem nas nossas vidas. Eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho, é uma realização, amém? Sonho é isso. Então, talvez você perdeu de sonhar, você não sonha mais, você acha que não, está dando tudo errado e eu não vou mais insistir nesse lugar. Não desista em nome de Jesus, vai, caminha para o seu sucesso, caminha para o teu sonho, vai acontecer, na hora certa vai acontecer, amém? Mas você precisa fazer movimentos. E olha o que a Bíblia diz, primeira coisa, para que o meu sonho ele possa fluir, para que possa acontecer, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. E ele fala assim: tu porém teme a Deus. Tem uma outra versão que diz assim: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, ele diz: tenha temor de Deus. Nós vemos quantas pessoas com sonhos esquisitos, projetos estranhos, projetos de família que não tem nada a ver com a palavra. Querido, nós temos algo fundamentado na palavra. A família, por exemplo, dentro da palavra você vai encontrar qual é o perfil, qual é a família padrão em Deus, a família certa em Deus, dentro da palavra. E tudo isso que a gente falou sobre a vida profissional, sobre família, sobre ministério, está dentro da palavra. Mas ele diz assim, olha, quando você ouvir projetos esquisitos, ele fala assim, olha, tenha temor de Deus. E no original, essa palavra temor vem de iare, que quer dizer honrar e respeitar. Temer então, quer dizer o quê? Honrar e respeitar a Deus. Então, eu preciso colocar no meu planejamento, primeiro, é para honrar. Com esse projeto eu vou respeitar o meu Deus. Será que eu não estou fazendo alguma coisa que vai desagradar o meu Deus? Deus, ele não pode derramar a bênção sobre as realizações que você busca, querido, se não for aquilo que agrade a Ele. Então eu preciso o quê? Eu vou buscar aquilo que vai agradar ao meu Deus, amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E a Bíblia, irmãos, ela ensina que os sonhos são consequência de muitas ocupações. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 5, só um pouquinho, versículo 3. No versículo 3 diz assim: porque dos muitos, fala mais alto, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Quer dizer, você não pode ter resultado, você não pode ter projetos realizados se você não trabalhar. Agora, no original, essa palavra, ela vem de inyan, essa palavra trabalho, que quer dizer ocupações. Então, ficaria assim: das muitas ocupações brotam as realizações. O original seria assim. A tradução desse versículo seria assim, olha: das muitas ocupações brotam os seus sonhos, as realizações da sua vida. O que ele está falando para mim? Eu não posso ter uma mente preguiçosa, eu não posso ser uma pessoa inerte, eu não posso ser uma pessoa parada. Ele diz assim, olha, muitas ocupações, não pare. O ditado do mundo diz o quê? Que mente parada é o quê? É a oficina de Satanás. Não está na Bíblia, mas é um ditado. Mente vazia é a oficina do diabo. Por isso você precisa o quê? Viver em constante atividade. Eu vou orar, eu vou correr atrás, eu vou planejar, eu não vou parar.
terminei um projeto, agora eu vou iniciar um outro. Eu estou com um projeto, mas mesmo eu estando com esse, agora eu vou, mesmo com esse, eu vou iniciar um outro. Eu não vou parar. Das muitas ocupações, ele diz o quê? Brotam sonhos. Não tem como você realizar alguma coisa maravilhosa na terra se você não trabalhar. Se você não trabalhar, acordar tarde, ficar naquele sofazão maravilhoso da sua casa, 10 da manhã, 11 da manhã, assistindo Netflix, fala misericórdia. Nada contra assistir série e tal, é até uma cilada. Quando você pega lá, eu já caí várias vezes. Você começa lá, você não quer mais parar. Está amarrado. Você tem que pensar o quê? Tem tempo para tudo. Tem meu tempo de descansar, de chamar a minha família para assistir um filme. Mas quando for no dia seguinte, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou acordar às 5 da manhã e eu vou lutar pelos meus sonhos. Amém? E não é só um sonho financeiro, é sonho pela tua família. O que você tem feito? Qual é o projeto que você tem feito? Está aqui. Qual é o projeto familiar? Qual é o projeto financeiro? Já pensou em fazer uma faculdade? Pastor, não tem dinheiro. Posso dizer uma coisa? Que irmãos, tudo que a gente começou, nós não começamos com dinheiro. Deus tem nos agraciado com os negócios, mas a gente não começou. Eu nunca pensei, eu comecei o quê? Vendendo uma plaquinha, um imã de geladeira, que eu comprava 20 centavos e eu vendia a R$1 de porta em porta. Começou assim. Aí você vai falar, pastor, mas eu não trabalho. Deus, querido, ele não está. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu preciso do emprego. E eu falo, irmão, você precisa de trabalho. Não fica nessa cilada. Tem algum dom que você tem. Eu não sabia, querido, vender. Eu comecei a vender nas circunstâncias. Quando a minha esposa falou assim, olha, amanhã vai ser a última refeição do dia. O que? Eu vou deixar minha família passar necessidade? Eu vou para a rua, eu vou vender plaquinha. Foi assim que começou. E aí hoje, querido, depois de quantos anos? Mas demorou para cumprir as promessas. E daí? Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu não vou parar, eu não vou me acomodar e esperar o inimigo acabar com a minha família, destruir a minha casa. Eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou para a luta. Amém, irmão? Talvez você me pergunte, pastor, que personagem trabalhou tanto assim, que manteve a sua mente ocupada, que das muitas ocupações surgiram projetos. Quem foi esse personagem? Logo eu penso, querido apóstolo Paulo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele tinha sonhos, todos envolvendo seu ministério. Mas isso não quer dizer que você também não pode aplicar o seu esforço às outras áreas da sua vida. Posso falar uma coisa, irmãos? Eu ensinei a igreja errada muitos anos atrás. Porque eu aprendi errado qual é a escala de valores. Eu vi isso toda a minha vida. Qual é a escala de valores? Em primeiro lugar Deus, depois família, depois trabalho, depois o ministério e a igreja. Está errado, irmãos. Não tem, sabe, eu não vou, sabe, investir, largar tudo. Não, agora eu vou focar na minha família, vou largar ministério, vou largar trabalho, não, eu vou focar agora na minha família. Não, está errado. A base de tudo é Deus. E quando Deus ele te presenteia, Deus ele te presenteia com um combo. Deus ele te dá a família, Deus ele te dá o trabalho, Deus ele te dá o ministério, é tudo junto. Agora existem momentos, sim, eu vou investir nesse lugar, mas não, eu não posso abandonar os outros lugares. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então eu talvez te ensinei errado, e hoje eu estou tendo a humildade de dizer, eu errei nos meus ensinamentos. Deus ele te deu tudo junto. Amém? O ministério, ele te deu o dom para você fluir, crescer na sua vida profissional e financeira. Ele te deu sua família. Ele te deu, sabe, a capacidade para você crescer pessoalmente, emocionalmente.
Não abandone aquilo que Deus tem colocado. Não perca as oportunidades que tem vindo para a tua vida. Diga sim para tudo. Posso ouvir um amém? Diga sim. Sentiu que é Deus? Abraça. Vai para frente. Em nome de Jesus. E no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, o apóstolo Paulo: assim, de boa vontade, por amor de vocês, ele diz, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Numa versão da linguagem de hoje diz assim: vou ficar contente em gastar tudo que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu vou investir, tirar dos meus recursos financeiros para ajudar o meu irmão, ajudar o ministério, ajudar a obra, o reino de Deus. Eu vou implantar, eu vou tirar dos meus recursos. Mas ele fala ainda mais, ele fala assim: e eu me desgastarei pessoalmente. Quantas pessoas estão abrindo mão de tudo, porque está falando assim: eu estou desgastado, estou desanimado. Não, irmãos, então você está fora da palavra, quando ele diz assim, olha, das muitas ocupações, você não tem que parar, você tem que continuar. Deus, ele não se agrada de pessoas que retrocedem. Aquele que coloca a mão no arado, a Bíblia diz, e olha para trás, diz o Senhor, não é digno do reino dele. Sabe, querido, quando eu penso em parar, eu não penso em parar, eu não penso nem em me aposentar. Eu falo assim: Jesus vai voltar antes. Fala aleluia. Eu quero, querido, ficar, em nome de Jesus, eu quero trabalhar muito para o Senhor. Quero ficar, sabe, aquele tiozão, cabelo bem branquinho, e chamando vocês assim, e falando assim: eu quero ver a igreja. Qual é a sua profissão? Eu não penso, querido, em parar. A hora certa, se Deus me levar, tem uma hora, não é a minha hora, eu não vou pensar nisso. Eu estou vivo, eu vou pensar em trabalhar. Eu vou pensar em encher minha vida de ocupações. Eu vou pensar em crescer a obra. Quantas vidas, cada um de vocês é uma ocupação para mim. Fala aleluia. E se crescer mais, é mais ocupação, aleluia. E é assim que nós temos que ter, a nossa mente precisa estar ocupada no reino de Deus, naquilo que eu tenho projetado no Senhor, fazendo aquilo que agrada o Pai, não aquilo que me agrada. Mas muitas vezes também o que me agrada, Deus ele vai aprovar. Existem projetos seus pessoais que Deus vai aprovar e Deus vai te abençoar, porque o seu pedido ele foi bom. Não foi um pedido mau, foi um pedido bom e Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém, amados? Agora, nem sempre o apóstolo Paulo foi esse ilustre personagem de determinação em fazer o reino de Deus crescer, expandir. Pelo contrário, o apóstolo Paulo antes era o temível Saulo, que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. Então, deixa eu te falar uma coisa, até em relação ao Saulo, tem pessoas que por falta de conhecimento não leram as escrituras, diz assim: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não tem isso na Bíblia. Saulo, ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo. Saulo, ele era o que? Ele usava esse nome hebreu para atingir os fariseus por causa do rigor da religião daquele povo. E ele usava o nome Paulo para alcançar os gentios. Era romano, filho de romano. Então, irmãos, Deus ele vem e chacoalha a vida de Saulo quando ele estava perseguindo a igreja. Faz ele ficar cego, perde a visão durante 3 dias. Jesus olha para Saulo e diz assim: Saulo, por que você me persegue? Jesus ele visita Saulo, então ele vai para a casa de um servo de Deus chamado Ananias. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor revela o futuro que projetava para o recém-convertido Saulo de Tarso.
Ele revela: olha, você vai anunciar as boas novas, você vai falar do meu amor para as nações. E eu não conheço, querido, nenhum outro profeta, um apóstolo tão poderoso, que trabalhou tanto pelo reino de Deus, que não se cansou. Olha o que diz em Coríntios 12: eu me desgastarei, eu vou gastar tudo que eu tenho para ajudar o reino, e me desgastarei pessoalmente. Você acha que ele não estava cansado? Hein, irmãos? Paulo estava cansado? Estava. Mas mesmo assim, ele continuou. Ele não parou. Talvez esse ano de 2020, você abandonou alguns projetos. E talvez usando a justificativa de que foi a pandemia. Pandemia, não fale projetos de Deus na nossa vida. Não, enfermidade, não é falta de dinheiro, nada pode, porque senão você vai estar menosprezando o poder de Deus, senão você vai colocar a pandemia maior do que Deus na sua vida. É o contrário, o meu Deus é maior, e acima desse mal, eu vou vencer. Pode vir um obstáculo, pode vir a circunstância, os adversários, as muralhas, eu vou atravessar, e Deus vai se cumprir, a promessa dele na minha vida. Nada pode te paralisar. Olha o que diz no versículo 15 de Atos 9. Este homem, porque Ananias ele não queria orar por Saulo. Peraí, esse daí foi aquele que perseguia a igreja, que matava os cristãos, inclusive Estevão. Foi ele que segurou. Primeiro mártir e diácono que morreu a apedrejadas foi Estevão. Quem estava segurando, quem deu ordem ali a apedrejar foi Saulo. Irmãos, Deus ele te escolheu do jeito que você está, do jeito que você é. Mas Deus ele quer te usar com uma forma muito maior do que a que você está. Amém. Olha o que diz a Bíblia no versículo 15: este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus, querido, Ele não escolheu somente os profetas, somente os apóstolos para fazerem algo extraordinário. Ele escolheu você também para mudar o mundo. Amém. Deus escolheu Saulo, perdido, matador de cristãos, converteu o coração dele. E hoje Deus, Ele está te levantando, querido, para você mudar a sua geração. Primeiro ensinamento: muitas ocupações. Não pare os seus projetos. Coloque mais e coloque mais, com responsabilidade, sem abandonar outro, sabendo administrar um por um, sem, querido, descontrole nos lugares. Se você não der conta de trabalhar nos 2 ou 3, foca em um, mas faça bem feito em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir glória a Deus aí? Acontece, querido, que as dificuldades da vida por vezes enfraquecem nosso espírito, chegando quase a matar os nossos sonhos. Houve momentos na minha vida que eu falei assim: agora me perdi, agora está acabado. Mas eu lembrava da promessa, eu lembrava da voz do Senhor. Houve momentos, querido, que nós já falamos aqui lá atrás, de eu querer entregar o meu ministério umas 3 vezes, e eu me arrependo, como eu tenho vergonha disso. Não, está pesado, de chegar e querer entregar para o bispo Hugo. Não, queridos, isso é uma vergonha, eu não faço isso nunca mais. Um amém só? E você também não pode fazer. Você não vai entregar, você não vai abandonar, você vai avançar em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a história de José, José viveu esta situação quando, após os gloriosos sonhos que ele teve ainda na casa do pai, ele teve que passar o quê? Antes de chegar no sonho que aconteceu em ser um governador no Egito, o que aconteceu? Ele passou, querido, pela caravana dos ismaelitas.
ele passou pela casa de Potifar, e ele passou pela masmorra do faraó, pela masmorra, pela prisão. Nada pode paralisar a sua vida. Está difícil? Continua. Está estranho o momento? Busque a Deus, continue, não esqueça aquilo que Deus revelou ao seu coração, aquilo que Deus mostrou para você. Não esqueça os projetos que você escreveu, que você diz: não, eu tenho fé no meu projeto, eu vou acreditar, seja o que for, creia, vai acontecer. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, querido, é o melhor tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é bom. Nós olhamos lá para a história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e ele fala assim, Deus olha para Abraão, ele fala: farei de você um grande povo e te abençoarei. E ele fala assim: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor olha para Abraão e fala assim: olha, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Ele não tinha uma terra escrita, um mapa, ele simplesmente seguiu a direção do Senhor. Você sabe, quando eu deixo Brasília, por causa de tudo aquilo que a gente já falou do meu testemunho, eu saio de Brasília com uma mochila, com um violão e a minha Bíblia. Eu peço a benção para minha mãe: me dá a sua benção. Mãe é difícil de largar, né? E ela: tem certeza? Aquele jeito de mãe: não sei o quê. Se você não for determinado, você fica. Fala aleluia. Não, filho, eu vou fazer um puxadinho aqui. Vem você, sua mulher. E vem esse puxadinho, ele cresce. Fala aleluia. Tem até um tempo. Pode até ficar. Mas você não pode acomodar. Você tem que entender que tem algo melhor para você. Amém? Tem algo melhor, tem algo maior para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? E aí minha mãe falou assim: não, tá bom, e me liberou. Eu saio, querido, de Brasília com o meu violão. Eu não abri a mão do meu violão vai. Minha Bíblia vai, minha mochilinha vai. Eu saio. Só com a fé. Por isso que eu digo, você não consegue enxergar o que tem lá na frente. Você sai com a promessa de Deus de que tudo vai dar certo. Se você tiver Deus na sua vida, vai dar certo. Vai dar certo. Você não será abandonado. Você pode passar por humilhações, por vergonha nessa terra, mas isso também vai acontecer para que o seu caráter seja forjado, para que você seja forte. Amém? Tem que passar por algumas provas, sim, por algumas provações, porque então você vai ser aprovado nessa luta. Deus vai te fazer forte em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sonhos, promessas. Eu lembro que nós estávamos há anos atrás ministrando na igreja de Santos, e tinha um casal que não podia ter filhos, e a pastora, ela estava orando por esse casal. Ela enxergou, ela viu a esterilidade, nem sabia, mas ela viu ali: olha, Deus me mostra uma gravidez, nem sabia. E aí a minha esposa, ela traz aquele casal para orar. Eu estava em outro lugar, mas ela não me falou. Aí na mesma hora Deus mostra a visão. Deus está mostrando filhos, Deus está mostrando você grávida. Aí olha para a pastora, não tinha como, né, dizer que não era Deus, não tinha tempo de falar. Deus estava mostrando ali. Passado alguns meses, ela nos dá a notícia: nós estamos grávidos. Deus, Ele mostra, ainda que pareça, querido, algo impossível para os homens, Deus, Ele vai usar profetas. Deus vai usar a sua vida como boca de Deus para abençoar pessoas.
Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Muitas coisas atrapalham o nosso projeto. Algumas coisas atrapalham o nosso projeto. E uma delas é um coração perturbado. Um coração que ouve voz de tudo quanto é lado, não tem uma direção, não tem a direção em Deus. Lucas, no capítulo 24, 38, ele fala assim: mas ele lhes diz: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Deus, Ele está falando para você hoje, está falando para mim, não tenha dúvida. Nós temos um Pai de amor que quer nos ver abençoado nessa terra. A Bíblia diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso acreditar. Eu não posso, querido, olhar o sistema que diz que eu não vou dar certo, não. O mundo está dizendo que eu não dou certo. O mundo está dizendo que eu sou improvável, que eu sou incapaz. Mas Deus está olhando para mim e dizendo: você vai dar certo porque eu te escolhi. Você vai dar certo. Você vai colocar a mão e as coisas, os projetos vão prosperar. As coisas vão acontecer em nome de Jesus. Ele continua dizendo: porque sobem dúvidas ao vosso coração, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele mostrou isso aqui para quem? Para Tomé, que estava incrédulo. Mas, querida, a Bíblia nos fala o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Talvez você não veja, você só precisa enxergar pela fé. E a Bíblia nos fala o quê? Que a fé sem obra, ela é morta. Mesmo a fé, ela precisa de prática, ela precisa de trabalho, ela precisa de esforço. Se você não se esforçar, as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas Deus está aqui, querido, o Espírito Santo está aqui para te abençoar em nome de Jesus. Amém.